Alguns mitos ficam para sempre gravados em nosso imaginário. Na verdade, essas lendas urbanas, mitos, histórias fantásticas ganham fama por serem divulgadas no boca a boca e após a revolução digital, por e-mail, sites, entre outros. Normalmente são contadas com o pressuposto de terem acontecido com algum conhecido e são enviadas com uma série de avisos do tipo: cuidado, isso pode acontecer com você. Mas você sabia que algumas histórias que são consideradas lendas urbanas aconteceram de verdade? Quer conhecer essas histórias? Vem comigo que eu te conto. Olá, meu nome é Adriana Nascimento, esse é o canal Momento Mistério e hoje eu vou falar sobre lendas urbanas reais. A história da pessoa que é enterrada viva é conhecida em várias culturas e assusta muito, principalmente quem sofre de claustrofobia. Nessas histórias, depois de um tempo, o caixão é desenterrado e são encontradas marcas de unhas do lado de dentro, o cadáver virado ou outros sinais de tentativa desesperada de fuga. Antigamente, enterros rápidos aconteciam com muita frequência, especialmente durante a epidemia de cólera dos séculos XVIII e XIX. Os conhecimentos médicos da época eram bastante limitados e os equipamentos rudimentares. Doenças como a catalepsia, que faz com que a pessoa fique rígida como uma estátua e parece ter morrido, mas está viva, não estavam nem perto de serem compreendidas. Em 1886, uma garota chamada Collins, de Ontário, Canadá, teve uma morte repentina. Algum tempo depois, o corpo foi removido para ser levado para outro local e, surpresa, a mortalha estava completamente rasgada, os joelhos dobrados sobre o corpo, um dos braços torcidos atrás da cabeça e em seu rosto uma terrível expressão de tortura. Um homem chamado Jerkins morreu em 1885 por causa de uma febre e foi normalmente enterrado. Algum tempo depois, quando o caixão foi aberto para verificar se aguentaria uma longa viagem para ser sepultado em outro local ou se precisaria ser trocado por um caixão de metal, os familiares foram tomados de horror ao ver que o corpo estava de bruços, grandes quantidades de cabelo haviam sido arrancados e marcas de unha cobriam todo o interior do caixão. Mas a história mais bizarra é a de Madame Bobby. Em 1901, grávida, ela chegou de uma viagem com suspeita de febre amarela e, doente, acabou falecendo e foi sepultada. Uma enfermeira depois disse que talvez ela houvesse sido enterrada prematuramente, já que não parecia morta. O corpo não estava frio e havia movimentos musculares no abdômen. Ao saber da história, o pai de Madame Bobby pediu a exumação do corpo e todos ficaram horrorizados ao constatar que não só ela tinha sido enterrada viva, como o bebê havia nascido e morrido asfixiado junto com a mulher no caixão. As histórias são assustadoras, e logo o medo de ser enterrado vivo era tão real que foram desenvolvidos caixões de segurança que permitiam que quem estivesse dentro avisasse o mundo exterior que estava vivo, usando algo como uma corda ligada a um sino ou uma bandeira. Um homem de nome Timothy Clark Smith levou a coisa tão a sério que projetou uma tumba especial para si mesmo. Havia sistema de circulação diário e uma janela de vidro que permitia que ele visse o mundo acima. Atualmente não há mais muitas notícias de pessoas enterradas vivas por engano. Ser enterrado vivo, entretanto, foi usado como forma de punição ainda na era moderna. Soldados japoneses enterraram vivos cidadãos chineses durante a Segunda Guerra Mundial e o Estado Islâmico enterrou vivas crianças da seita Yazidi em 2014. Vale ressaltar que o medo de ser enterrado vivo se chama tafofobia. A história perfeita para assustar os mais sensíveis conta que alguém recebe múltiplas ligações de um amigo ou parente. Até aí tudo bem, mas depois ele descobre que essa pessoa estava morta o tempo todo e fez as ligações do além. Quem não gosta de uma história de fantasmas, hein? Sim, elas já aconteceram na vida real. Aliás, as ligações vindas dos mortos tornaram parte do imaginário popular e muitas pessoas têm algum caso para contar. O caso mais conhecido e assustador é o do funcionário do Aeroporto Internacional de Salt Lake City, Charles Peck. No dia 12 de setembro de 2008, ele estava com outras 225 pessoas em um trem que acabou se chocando com outro trem em Los Angeles, na Califórnia. A violência do acidente deixou 135 feridos e 25 mortos. Charles, que havia ido a uma entrevista de emprego, estava entre os mortos, mas isso só seria descoberto muitas horas depois do acidente. A família viu o noticiário, mas tinham esperanças de que Charles estivesse vivo e bem, talvez apenas preso nas ferragens. Afinal, receberam 35 ligações do celular dele nas 11 horas seguintes ao acidente. Sua noiva, seu filho, seu irmão, sua madrasta e sua irmã receberam as chamadas durante toda a noite. Quando atendiam, não escutavam nada além de estática e quando ligavam de volta, a ligação caía na caixa postal.
O corpo de Peck foi localizado 12 horas depois do acidente e o sinal do celular ajudou em sua localização, fazendo com que os socorristas checassem novamente o primeiro trem de onde estavam vindo todas aquelas ligações. Até hoje é um mistério como as ligações foram feitas, mas é um fato que após a morte de Charlie, seu celular ligou repetidamente para as pessoas que ele mais amava e levou as equipes de busca até seu corpo. Detalhe, até hoje não há notícias se o celular foi encontrado no local do acidente. Todo mundo já viu aquela história do turista que foi atraído para uma construção ou algum lugar deserto e acorda em uma banheira de gelo sem um dos rins. Elas vinham em correntes de e-mail e é claro que você não acreditou em nada disso. Mas e se eu te disser que isso realmente aconteceu? Isso aconteceu com o indiano Muhammad Salim. Em 2008, o pai de 8 crianças achou que tinha tirado a sorte grande quando foi chamado para trabalhar em uma construção em Nova Delhi. Atraído pela promessa de pagamento de $1 a mais por dia de trabalho, que pode parecer pouco, mas na Índia significa sair da extrema pobreza, ele não pensou muito antes de seguir a instrução de esperar pelo início do serviço em um bangalô. Os novos empregadores nunca deram as caras, mas 2 homens encapuzados apareceram e o anestesiaram. Ele acordou algum tempo depois com dor no lado direito do corpo, uma cicatriz enorme e um simpático aviso de seus raptores. Eles haviam retirado seu rim, e se ele dissesse qualquer coisa sobre aquilo, perderia bem mais que um órgão. O pobre Muhammad não foi a única vítima. A polícia indiana afirma que ele foi apenas um dos nomes na longa lista de trabalhadores pobres que perderam os rins ao serem atraídos por ofertas de trabalho. Antes de achar que essas coisas só acontecem na superpopulosa Índia, vários países são apontados como locais de coleta de órgãos, entre eles a China, o Paquistão, o Kosovo e até o Brasil. Provavelmente a origem desses casos vem de incidentes ocorridos na Morávia, país do leste europeu. A moral da história é, aquele e-mail encaminhado pela sua tia que você manda direto para o spam pode não ser assim tão fantasioso. O maior medo das pessoas que entram em um hospital é não sair, e isso é totalmente justificável. Aposto que você já ouviu histórias de pessoas que foram levadas para tratar uma coisinha simples e acordaram vivinhas da Silva, porém nuas, na gaveta gelada de um necrotério, em um lugar apertado, escuro e silencioso, e cercado de vizinhos silenciosos. Ou, dependendo da narrativa, em um saco para cadáveres. Apesar de estarmos no século XXI, e a medicina estar mais avançada do que nunca, é o tipo de incidente que ainda acontece aqui e ali. Na comunidade médica, há uma discussão sobre o que realmente constitui a morte, e ela é vista cada vez menos como um evento e mais como um processo. Mas é claro que se você acordar numa gaveta gelada, não vai querer saber desses detalhes técnicos e só vai querer ser retirado dali o quanto antes. Em 2011, Maria de Jesus Arroio, 80 anos, foi declarada morta logo após ter entrado em um hospital de Los Angeles com parada cardíaca. Ela foi colocada em uma bolsa para transportar corpos e deixada no necrotério e tudo estava normal, até os funcionários de uma funerária irem buscar o corpo e encontrarem a Dona Maria caída de rosto para baixo no assoalho da câmara de resfriamento. O saco estava parcialmente aberto, ela estava coberta de cortes e machucados e seu nariz estava quebrado. A família achou que o corpo tinha sido derrubado por alguma enfermeira inexperiente, mas a verdade era um pouco mais macabra. Quando foi declarada morta, ela estava apenas inconsciente e acordou dentro do freezer. Então entrou em pânico. Os ferimentos foram auto-infligidos enquanto ela tentava escapar de seu destino, apenas para acabar morrendo, mas dessa vez congelada. Janina Kokiewski, de 91 anos, também passou por uma experiência semelhante na Polônia. Declarada morta pelo médico da família, ela foi para o necrotério e os preparativos para o sepultamento foram iniciados. E isso até os funcionários do necrotério ligarem para avisar que ela estava bem viva. Janina passou inacreditáveis 11 horas na geladeira até perceberem que o saco dela estava se mexendo. Ela voltou para casa, tomou uma sopa quentinha e seguiu sua vida. Em 2014, Paul Montora, de 24 anos, teria morrido após injeção de inseticida. Ele acordou 15 horas depois no necrotério e o susto da equipe foi tão grande que eles saíram correndo e gritando. Em março do mesmo ano, Walter Williams, de 78 anos, foi encontrado vivo e literalmente chutando dentro de seu saco para corpos. Para sua sorte, ele acordou justamente antes de ter seu corpo embalsamado. Ainda tem o caso do homem venezuelano que acordou no necrotério em 2007, mais precisamente durante sua autópsia. Segundo ele, a dor era insuportável demais para ele continuar inconsciente. Nestes casos, o difícil é decidir quem leva o maior susto. A pessoa que acorda no necrotério ou o funcionário que trabalha no mais profundo silêncio e certamente não espera ouvir batidas naquela porta.
Filmes de terror adoram essa história. A vítima incauta fica presa de alguma forma na caixa de metal maligna e pode apenas gritar de terror enquanto o elevador apita e começa a subir ou descer vertiginosamente, arrancando a cabeça ou membros da pessoa ou esmagando-a. Mas é claro que a tecnologia coloca dispositivos de segurança em elevadores e essa história jamais aconteceria na vida real, certo? Não é bem assim. Aliás, se você procurar acidentes com elevador na internet, vai pensar 2 vezes antes de entrar em um novamente, tamanha a variedade de casos. Por exemplo, em agosto de 2003, o médico residente Hitoshi Nikaido foi entrar no elevador do hospital em que trabalhava em Houston, nos Estados Unidos, e ficou preso na porta que se fechou nele. Ele tentou se soltar, mas não conseguiu, e a máquina fez o impensável. Começou a subir. Como resultado, a cabeça de Nikaido foi partida ao meio, metade ficou dentro do elevador e a outra caiu com o corpo no poço. Uma enfermeira embarcou antes dele e assistiu a cena de filme de terror desesperada. Ela ficou mais de 1 hora presa com a cabeça dentro do elevador até ser resgatada. Até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas acredita-se que tenha sido um problema em um dos fios. A coisa é relativamente comum. Um homem de 76 anos foi morto em um acidente com um elevador num hospital em Nova Orleans. Ele ia passar por uma cirurgia exploratória e já na maca estava sendo tirado do elevador quando de repente o elevador caiu, matando-o instantaneamente. Em 1999, um jovem trabalhador de uma construção espiou o poço para saber onde estava o elevador, colocando sua cabeça no vazio. A coisa vinha descendo rapidamente e estava bem em cima dele. No Brasil, um motoboy foi fazer uma entrega em um prédio com elevador privativo em Belo Horizonte e acabou morrendo. Estando ele no primeiro andar, a porta se abriu, mas o elevador não estava no fosso e ele caiu. A porta se fechou e travou, e sem poder sair, o homem foi prensado quando o elevador desceu. Não se apavore, mas, segundo estatísticas, cerca de 30 pessoas morrem todos os anos em decorrência de acidentes com elevadores. Boa sorte ao chegar ao 15º andar de escada. E você, conhece essas lendas urbanas? Sabia que muitas delas realmente aconteceram? Sabe de mais algum caso semelhante? Deixa aqui nos comentários, e se gostou deixa o like e compartilha, e se inscreva para não perder os próximos vídeos aqui no canal Momento Mistério. Até lá!